Bom dia, tudo certo, quinto ano? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando para dar uma descansada também. Ó, coloquei aqui um coração, o nome de vocês, para que a gente se aproxime mais e mate a saudade aí, tá? Sei que alguns já estão até acostumados a ficar em casa, né? Não acordar muito cedo, descansar. Mas enfim, nós temos ali o nosso conteúdo de português para dar continuidade e eu vou mostrar para vocês algumas atividades que a gente vai conversar durante essa semana, tá? Depois do gênero reportagem e notícia, gênero jornalístico, nós vamos conversar sobre crônicas. E a crônica, ela também ela também está presente no gênero jornalístico, porque ela serve como uma página mais divertido, um texto mais divertido para descontrair ali os seus leitores, tá? E aí a apostila traz ali o gênero crônica para a gente fazer uma análise de como que é construído esse gênero, quais elementos os autores utilizam para que ele tenha efeito na proposta do leitor, tá? Então vamos lá. Nesta página aqui, ó, ele já traz aqui as imagens dos povos indígenas e ele traz alguns questionamentos para que vocês falem um pouquinho se vocês conhecem ou não. E aí, na próxima página, ele já tem aqui a crônica Ser Índio é Muito Mais Legal. Ó, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, então, o autor aqui, e tem a fonte aqui, o site, para vocês pesquisarem lá um pouco mais. E esse texto, ele é um texto bem divertido, bem legal, ok? Eu não vou fazer a leitura dele inteiro com vocês, porque é uma leitura que eu gostaria que vocês fizessem sozinhos para que vocês analisassem a situação que acontece essa história. Mas lá nos exercícios, ó, lá nos exercícios ele tem certinho o que é que ele propõe que vocês analisem. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção no 6, no 7 e no 8, que vai falar justamente do narrador, se ele participa ou não da história, e até os efeitos, né, das falas do personagem sobre a construção desse texto. Aí eu gostaria que vocês respondessem até a página 53, porque na 54, ó, ele tem aqui tempo verbal. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem o presente, o passado e o futuro, e tem os exemplos das frases do texto para que vocês analisem se está no presente, se foi dita no passado ou se está no futuro, se será dita ainda, né? E aí os verbos estão em destaque, tá? O verbo é o que mostra a ação na frase. E aí a primeira diz assim: quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Quando a gente ouve falar. Então, eu ouvi agora falar sobre um lugar evoluído. Eu ouvi neste momento. Ouve falar, ouve. Então, é no presente. Tá? Então, vocês vão analisar lá. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído.
no momento. Vão escolher a melhor opção que tem lá. Próximo exemplo é, mas minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela já disse? Qual é o tempo verbal que ela usou? Quando que aconteceu essa história? Foi agora? Já aconteceu no passado? Ou vai acontecer futuramente? Escolham lá a melhor opção, tá? Isso que a gente vê todo dia de xingar e brigarem e baterem. A gente vê agora, no momento. Vê. É futuro, é passado, é presente. No momento, não esqueço. Farei mais amigos semana que vem. Eu ainda não fiz, eu vou fazer. Aí vocês vão analisar se é futuro, passado ou presente. Eu sei que fica difícil, né, a prof mostrando assim, mas tentem ir respondendo. E aí aqui na número 2, ó, ele vai dizer assim, ele vai perguntar, aliás, que tempo verbal predomina a crônica que vocês leram lá no começo da página 48. Predomina é aquela que mais está abordada lá no texto. Ah, é no passado, ele disse que ele viveu lá com os índios. Será? É no presente, né? Ele fala ali que ele ouve falar de um lugar evoluído. No momento ele está ouvindo. Será? Ou ele ainda vai ouvir falar? Então, olhem lá no textinho, no primeiro parágrafo ele já dá de cara a resposta e tentem analisar a situação toda da crônica. Ele usa um fato histórico para abordar o texto, mas quem que está contando essa história? Aí eu gostaria que vocês fossem realizando essas atividades. Depois a gente pode até fazer uma correção, por vídeo, inclusive. Mas eu gostaria que vocês chegassem até esta página aqui, ó. Que é a 59. Tá? E ela tem uma atividade para fazer da seguinte forma. Você conhece estas cenas? Escreva trechos da história representadas usando ora o narrador observador, aquele que conta a história sem participar dela, ora o narrador personagem, aquele que está presente e vive os fatos da história contada. Então, lá na nossa crônica do Ser Índio é Muito Mais Legal, a gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo desse tipo de personagem, tá? E aí eu quero que vocês fiquem ligados na frase que ele fala assim. Mas eu fiquei pensando no que a minha professora disse. E aí ele fala justamente o tempo, o tipo de narrador que ele está utilizando. Então, é uma dica, tá? Pessoal, então, eu gostaria que vocês percebessem na crônica lá, fizessem uma verificação se é um texto curto ou longo, que vocês analisassem bem que tipo de personagem que o autor usa, também observassem qual é a situação que acontece, qual é o tema que ele usa para divertir ou para encantar o leitor, né? No nosso caso ali do texto, ele está em um contexto, numa escola, e depois ele fala um pouquinho sobre a história dos índios que a professora dele está contando. Então, eu gostaria que vocês analisassem e lessem com cuidado, ok? E aí, até a 59, depois a gente continua, né? Corrige esses exercícios para depois finalizar a nossa unidade, ok? Quinto ano, espero que vocês estejam acessando lá o Positivo On. Tem mais atividades, tem as trilhas também desse gênero e dos outros que a gente trabalhou. Eu sei que fica difícil fazer sem nenhuma explicação presencial as atividades da apostila, mas
conforme a gente vai dando assistência, vocês vão tentando realizar, certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pelo positivo, eu já abri a pasta lá para vocês postarem as atividades que vocês deverão fazer. E até a próxima aula, vídeo. Beijinhos. Fiquem com Deus.